Então, bom dia a todos. E na aula de hoje, nós vamos começar a estudar essa solução classificada como ondas planas. E a primeira pergunta que deve ficar é: para que estudar uma coisa dessas, se não existe onda plana na natureza? Não existe onda plana na natureza. Para você ter uma onda plana, não podia ter nenhum obstáculo em volta. E as fontes que geram essa solução deveriam ser infinitas e ou localizadas no infinito. Então, por que estudar ondas planas? Na verdade, é porque muitas soluções práticas em propagação de ondas de rádio, tecnologia de radar, ótica, muitos problemas são resolvidos aproximando a solução, a frente de onda, como localmente plana. Vocês, com exceção do Kleber, não fizeram antenas, mas se um dia vocês fizerem a disciplina de antenas, vocês vão ver que longe, bem longe da antena, o campo eletromagnético radiado por ela transforma-se numa frente de onda esférica, transversa eletromagnética e esférica. E quanto mais longe essa frente de onda se propagar, mais ela se parece localmente, né, com uma superfície plana. Por exemplo, quando essa onda esférica, porém de raio muito grande, comparado com o comprimento de onda, atinge um certo obstáculo, ela não é plana, ela é esférica, mas localmente, naquele local, ela parece, tem as características de uma onda plana. Então, essa solução chamada de onda plana não só ajuda a gente, do ponto de vista acadêmico, entender várias características de soluções práticas que envolvem comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, polarização, como além disso, essa solução também ajuda a resolver de uma maneira útil do ponto de vista de engenharia diversos problemas que, se fossem resolvidos de uma maneira mais precisa, o custo, seja analítico, seja computacional, seria tremendo, com pouco ganho prático. Então, entre outras coisas, nós vamos estudar nas próximas aulas, no próximo ano, depois das festas de Natal e Ano Novo, por exemplo, a incidência dessas ondas sobre interfaces planas. Vocês já devem ter visto isso bem rapidamente em eletromagnetismo. Mas provavelmente, se vocês viram isso em eletromagnetismo, vocês viram por uma incidência normal, ou seja, a direção de propagação da onda perpendicular à superfície. Aqui nós vamos estudar a incidência oblíqua, ou seja, é o estudo mais geral possível. E aí, entre outras coisas, vamos obter os coeficientes de reflexão, né, da onda refletida para esse problema. Esses coeficientes de reflexão são usados na prática, apesar do problema não envolver uma onda plana, mas eles são usados em ótica, eles são usados em modelos de propagação de ondas de rádio, etc. Então, por trás do estudo da onda plana, tem não apenas a parte acadêmica, entender um pouco melhor o que é comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, polarização, mas tem uma parte prática, que muitas dessas coisas são utilizadas e serão utilizadas mais adiante. Outro exemplo: o que acontece quando uma onda encontra um condutor elétrico perfeito? Quando uma onda encontra um condutor que é muito bom condutor, mas ele não é elétrico perfeito, ele não é perfeito. Com o estudo que nós vamos fazer aqui da onda plana, nós vamos ser capazes de ter uma teoria que vai mais tarde ser utilizada mesmo quando não houver ondas planas. Vai ser usada para a gente calcular de maneira aproximada, porém, do ponto de vista de engenharia, muito boa a solução, o que acontece com as perdas no metal em linhas de guias de onda, cavidades, como calcular essas perdas, desde que o metal seja muito bom condutor. Então, tudo isso a gente vai aprender nessas próximas 7 aulas, estudando essa solução classificada como ondas planas. No livro-texto, embora eu não adote rigorosamente a notação do livro, mas
serve como apoio. Eu espero que vocês não estudem só pelas notas de aula, que vocês também utilizem o livro-texto. A gente agora vai para o capítulo 8 do livro do Cheng. E aí, a solução classificada como onda plana, lógico, é uma solução da equação de onda homogênea. Ou seja, estamos assumindo meios lineares homogêneos isotrópicos e as fontes que geraram essa onda plana ficaram lá no infinito. Então, na nossa região, que não é toda a região, é só uma parte da região onde essa onda propaga, dentro dessa região não temos fontes. Então, a solução vai ser a solução da equação de onda homogênea. Laplaciano do campo elétrico mais k ao quadrado vezes o campo elétrico é igual a zero. E acaba que essa solução das planas é melhor classificada, caracterizada através das coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas. Então, nós vamos resolver essa equação de onda em coordenadas cartesianas, buscando uma solução específica, que é a tal da onda plana. Então, antes de abrir para perguntas, vamos ver mais um pouquinho. Então, a gente sabe, vocês devem se lembrar da semana passada que a equação de onda homogênea, a equação de Helmholtz, tem a mesma forma, tanto para o campo elétrico como para o campo magnético. Então, a gente vai resolver para o campo elétrico, poderia ser para o campo magnético, mas a gente vai resolver primeiro para o campo elétrico, e por inspeção, automaticamente, a gente vai saber qual é a resposta para o campo magnético. Então, lembra que essa equação de onda é uma equação de onda vetorial, é uma equação vetorial. Então, na verdade, escondida ali dentro, tem 3 equações escalares. No caso das coordenadas cartesianas, quando o vetor é expresso também em componentes cartesianas, as 3 equações escalares correspondentes para as componentes x, y e z do campo elétrico, elas têm a mesma forma. Repare que agora são equações escalares. Laplaciano de um escalar mais k ao quadrado desse escalar igual a zero. Isso você obtém substituindo esta definição de vetor, né, com as suas componentes na direção x, na direção y, na direção z, aqui dentro dessa equação de Helmholtz. Você vai desmembrando a equação, né, igualando o componente x de um lado com o componente x do outro, você chega nessas 3 equações escalares. E, felizmente, em coordenadas cartesianas, elas têm a mesma forma. Então, a gente não vai precisar resolver 3 equações na nossa solução. A gente só vai precisar resolver uma geral, que vai ser essa daqui, ó. E essa equação de onda escalar, o psi, ele representa qualquer uma das 3, se houver, qualquer uma das 3 componentes do campo elétrico ou do campo magnético. Não é necessário que existam todas as 3. Pode ser que na sua solução o campo elétrico só tenha uma delas. Pode ser que ele tenha todas as 3, não importa. Havendo a componente, ela vai ser representada por esse psi. E com isso, ao invés de resolver uma equação de onda vetorial, a gente vai resolver uma equação de onda escalar muito mais simples. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? E aí nós vamos resolver essa equação usando a técnica de separação de variáveis. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente pode usar essa técnica, tá? Mas se a gente assumir que a solução chamada onda plana satisfaz essa condição, ou seja, esse escalar, mais uma vez relembrando, esse psi, ele representa qualquer uma das 3 componentes do campo elétrico ou do campo magnético, no caso os fasores, né? Mas a gente vai assumir, repare, a gente vai assumir, sem saber qual é a solução, a gente vai assumir que essa solução é composta por um produto entre 3 funções, fx, fy e fz, onde fx não depende de y e de z, fy não depende de x nem de z,
e Fz não depende nem de x, nem de y. Quando a gente substituir esta definição na equação de onda escalar, esse laplaciano, em coordenadas cartesianas, vai ser descrito dessa maneira. Laplaciano, em coordenadas cartesianas, é a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Nessa primeira derivada, em relação a x, como o f de y e f de z não dependem de x, eles são passados para fora da derivada. E algo parecido acontece nos outros dois termos. E isso daí vai facilitar, nas próximas transparências, a solução dessa equação de onda. Antes de prosseguirmos, eu inseri nesse fim de semana 2 transparências aqui, porque antigamente essa aula era dada de forma presencial. Então eu tinha um quadro e o pilô para me ajudar a desenhar as coisas. Agora eu fui obrigado a colocar aqui no Datashow, nas transparências, né, para tentar facilitar a explicação, que é o seguinte: como é que eu sei, a priori, que a separação de variáveis pode ser aplicada? Alguém já viu isso antes? Como é que você sabe que pode aplicar essa solução ou essa técnica a priori, antes de ver o problema resolvido, ou sem ter nenhum insight sobre o assunto? É uma pergunta, alguém arrisca? Perdão, por favor. Acho que é um chute mesmo, né, professor? Você chuta e depois que você achar a solução, você confere. Quando eu fiz eletromag a primeira vez, o professor falou exatamente isso, é um chute. Você chuta que pode, e no final, se as condições de contorno forem atendidas, você obtiver uma solução, então é porque o seu chute foi bom. Ainda tinha uns que falavam Ansatz, que é chute em alemão. Então, Ansatz. Mas, na verdade, tem uma lógica por trás, tá? É que eu vou explicar nas próximas 2 transparências. Praticamente nenhum problema é resolvido com essa técnica. Só alguns poucos, que são justamente, com o tempo, viraram problemas de geometrias importantes, e ao longo dos anos foram os problemas que acabaram virando seções e capítulos dos livros, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo que vai ser visto mais adiante, lá no final do curso, o guia retangular. Então, temos aqui um guia retangular, como o próprio nome indica, a seção reta do guia é triangular, a onda propaga, a gente vai ver isso depois, na direção Z, esse guia é infinito, quer dizer, nos nossos modelos ele vai ser tratado como infinito. Aqui eu só desenhei um trecho dele, porque senão não ia caber na transparência. E a gente não é bobo, a gente escolhe os eixos de tal maneira, ó, que esta parede vai ficar num plano onde x é constante, essa outra parede fica num plano onde x tem outro valor, mas também é constante, a de baixo fica num plano y constante, segundo essa figura é o plano y igual a 0, e aqui em cima a última parede também num plano onde y é constante. A equação de onda vai ser resolvida mais adiante para esse problema, de tal maneira que as condições de contorno nas paredes elas têm que ser satisfeitas. No caso do guia, a gente vai assumir inicialmente que as paredes serão condutoras elétricas perfeitas. Consequentemente, repara, num plano, por exemplo, esse daqui, ó, num plano onde x é constante, y e z variam livremente. Ou seja, independente da variação de y e z, a condição tem que ser imposta para qualquer ponto sobre esse plano. Ou seja, para qualquer ponto
independente dos valores de x, y e z. Consequentemente, a sua solução tem que ter essa característica. Porque você tem que ter uma função que só dependa de x, multiplicando outra que não depende de x. Porque assim, ó, você vai poder impor sobre esta função se ela ou a sua derivada, ou seja lá o que for, tem que ter um certo comportamento. Por exemplo, se a solução é psi igual a zero sobre essa parede, você vai colocar aqui uma função, lógico, que satisfaça a equação de onda, mas de tal maneira que quando o x tiver este valor, isso dá zero, independente da variação dos valores de y e de z. Isso ficou claro ou alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Oi. Esse f de x, que depende de x, é a parte da equação na qual a gente está falando só para a direção x, correto? Na direção x eu tenho um termo que só depende de x, correto? Vamos lá. Aqui não tem direção nenhuma, que é escalar. O que eu estou dizendo é a variação desta componente aqui, ó. Pode representar qualquer componente de campo elétrico ou de campo magnético. Por enquanto, a gente não definiu. Isso aqui é geral. A variação com a coordenada x está toda aqui dentro. Então, repara, eu não estou dizendo direção. Uma coisa é direção, outra coisa é a coordenada. Estou falando que neste plano, independente dos valores de y e z, esta função ou a sua derivada vai depender do problema. Tem que ter um certo valor. Por exemplo, se zero sobre o condutor elétrico perfeito, se esse psi corresponder a uma componente tangencial sobre esta parede, esta função f de x tem que ser tal que quando x for igual, enfim, o valor que tiver aqui, isso tem que ser zero. Independente do resto. É isso que eu disse. Não tem direção, por enquanto, não tem direção aqui. Tem a coordenada. Posição. Não é direção, é posição. Isso esclareceu ou só complicou? Eu acho que esclareceu. A ideia correta, então, seria dizer que eu posso ter multiplicações e divisões por x, y e z, mas eu não posso ter algo como, por exemplo, x elevado a z, raiz iésima. Aqui não. Aqui, exatamente. Aqui, essa função que só depende de x, ela só pode depender de x. Ok. E por isso essas coisas que você falou não fazem sentido. Satisfazer a equação de onda, a equação diferencial. Esse x elevado a z não vai satisfazer a equação de onda. Ok. Beleza? Beleza. Mas, enfim, se satisfizesse, não poderia estar aqui e nem aqui, ó. Tá. Beleza? Sim. Entendi. Aí você repete o mesmo raciocínio para as outras duas paredes que só dependem de y. E você chega nesta conclusão. Então, em coordenadas cartesianas, como é que a gente sabe a priori que é possível, pode ser aplicada a separação de variáveis e, consequentemente, resolver o problema analiticamente? Quando todas as condições de contorno, todas, sem exceção, quando todas as condições de contorno estiverem em planos, onde ou o x, ou o y, ou o z são constantes, que é o caso aqui do guia retangular. E aí, a onda plana, não tem parede no nosso problema. Você pensa o seguinte, a onda plana é uma solução quando as paredes desse guia forem para o infinito. É uma maneira de pensar. Ou então, falar que nem o professor fala, é um chute que dá certo. Eu prefiro explicar desse jeito. Eu vou mostrar na próxima transparência 2 exemplos onde a separação de variáveis em coordenadas cartesianas não pode ser aplicada, não vai adiantar, não vai funcionar. Aqui, ó. Se você tiver o guia retangular, mas escolher os eixos desta forma, aqui você não pode aplicar separação de variáveis.
porque as paredes não estão em planos onde uma delas é constante e as outras variam livremente. Obviamente, ninguém vai fazer desse jeito, né? Outro exemplo, ó, se eu tivesse um guia de onda com seção reta triangular. Essa parede aqui, ó, ela está num plano onde x é constante. Por acaso, x igual a zero. Essa outra, y igual a zero, beleza. Mas essa daqui não. É um plano, mas não é um plano onde x ou y ou z é constante. Então, neste guia, separação de variáveis não pode ser aplicada. E existem outras geometrias onde a separação, que a gente não vai estudar aqui no curso, com uma exceção, só que não dessa maneira, né? A gente vai estudar de outra forma. Onde a separação de variáveis pode ser empregada, mas não em coordenadas cartesianas. Por exemplo, o cabo coaxial, ou o guia circular, ou a fibra óptica. Ou outras geometrias com simetria circular. Repara, o cabo coaxial, por exemplo, ele tem duas paredes, duas superfícies. Uma onde ρ, lógico, se você colocar o eixo Z exatamente aqui, ó, no centro. Se você deslocar esse eixo Z também, como mais ou menos aconteceu aqui, não daria para aplicar essa separação de variáveis. Repara que a superfície, o condutor interno, ele é caracterizado por uma superfície cilíndrica, representado por uma superfície cilíndrica com raio constante, igual a A, nessa figura. Enquanto que o condutor externo é outro cilindro com raio constante, ρ igual a B. Então, esta geometria você também pode resolvê-la usando separação de variáveis, só que em coordenadas cilíndricas. Nós não vamos estudar nesse curso, mas a gente podia estudar assim, o espalhamento de uma onda plana por uma esfera. Podemos também usar separação de variáveis, só que aí vamos ter que usar coordenadas esféricas. Então, a separação de variáveis, você sabe a priori se você pode ou não empregar, se todas as condições de contorno, sem nenhuma exceção, todas elas estiverem em superfícies onde uma das coordenadas é constante, enquanto que as outras variam, dentro dos limites, né, da geometria finita. Alguma pergunta? Então, quase nenhum problema pode ser resolvido usando separação de variáveis. Só algumas geometrias específicas, como é o caso do cabo coaxial, do guia circular, do guia retangular e por aí vai. No nosso caso, a gente vai interpretar o espaço como sendo o espaço no interior de um guia com as paredes indo para o infinito. Ou, no próximo ano, se tudo correr bem, quando a gente for estudar a incidência da onda plana numa interface plana, a gente vai forçar que essa interface plana separando dois meios caia num plano. Por acaso, aqui vai ser o plano onde Z é igual a zero. Ou seja, vai ter uma interface, mas a gente vai impor, né, forçar para que ela caia num plano onde Z é igual a zero. E aí, nós podemos continuar resolvendo o problema sem nenhuma complicação. Alguma pergunta? Mas dizer que é um chute também não está errado, não. Se no final você chega numa solução, é porque o chute foi bem dado. Então, você pode pensar do jeito que quiser. O fato é que, se a gente pegar... Agora vamos continuar a aula nas transparências que vocês têm em mãos. Voltando lá no cálculo do potencial, né, psi, se você pegar aquela última equação e dividir do lado direito e do lado esquerdo pelo potencial psi, ou seja, por f de x vezes f de y vezes f de z, vai acontecer isso daqui, ó. Pode ver. E aí, olha só que interessante. Essa equação, essa agora é a vantagem da técnica de separação de variáveis, quando ela pode ser aplicada. Se ela pode ser aplicada, olha a grande vantagem. Repara que você reescreveu a equação de onda
de tal maneira que este termo só depende de x. Ó. Este segundo termo só depende de y. Esse terceiro termo só depende de z. Mas, independente do valor de x, y e z, independente do ponto onde você está observando a solução, esse somatório tem que ser constante. Como é que isso é possível? Esse termo só depende de x. Este termo só depende de y. Este termo só depende de z. X, Y, Z podem ter qualquer valor. Mas quando você soma esses três termos, a soma dá sempre constante. Independente do ponto, independente das coordenadas X, Y, Z. Como é que isso é possível? Conservação. Oi? Por causa que tem que ter conservação. Não entendi a resposta. Como assim conservação? Conservação somou, deu constante. A resposta mais simples. Só tem um jeito disso poder acontecer. É se cada um desses três... Oi, pode falar. É se cada um dos termos for igual a zero? Ou melhor, não precisa ser zero, né? Até porque, não pode ser zero por causa do K. Mas é quase isso. Cada um desses três... Constante, exatamente. Cada termo tem que ser constante. De tal maneira que essa constante tem que ser igual a menos K ao quadrado, para dar zero desse lado. Exatamente. E aí, a gente consegue reescrever, por exemplo, o primeiro termo deste jeito aqui, ó. Eu chamei essa constante para o primeiro termo de menos K índice x ao quadrado. Índice x para, distinguir dos demais termos. Por que você escolheu isso, professor? Porque a constante é minha, eu escolho do jeito que eu quiser. O livro não escolhe assim. Mas eu vou falar para vocês, é a melhor maneira de escolher. Outros livros escolhem desse jeito. Porque, olha só, qual é a função que derivada duas vezes dá ela mesma a menos de uma constante? Seno e cosseno. Ou, se você preferir, exponenciais complexas. O livro vai escolher com esse sinal de mais. Quando você põe sinal de mais aqui, essa exponencial aparece sem o J. E aqui fica seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Aí a pergunta é, por que eu vou fazer desse jeito? Por que o livro faz? Porque o autor é burro? Muito pelo contrário, o Shannon é um cara famoso. É porque é um livro de eletromagnetismo para graduação. E geralmente começa com eletrostática, magnetostática. E aí, em algum momento lá atrás, uma coisa parecida com essa foi resolvida. E por qualquer motivo foi melhor usar o sinal de mais. Aí esses livros continuam usando o sinal de mais até o final. Em eletrodinâmica, aqui é o melhor sinal de menos. De maneira a ficar aqui seno e cosseno. Ou essas exponenciais complexas. E aí, você repetindo os passos para os outros dois termos, você vai chegar em algo parecido. Então, repare, a sua função f de x vai ser uma combinação linear de seno de kx vezes x com cosseno de kx vezes x. Ou as exponenciais complexas, uma com sinal de menos, outra com sinal de mais. Uma vai representar propagação numa direção, a outra vai representar propagação no sentido oposto. Idem para as variações em y e z. Antes de começar a resolver o problema, como é que a gente sabe qual é a melhor solução? Na verdade, as duas são iguais, tanto faz, mas vai ter uma que no final vai te dar expressões mais simples. Como saber a priori se eu devo usar combinação de seno com cosseno
ou as exponenciais complexas? Alguém se habilita? Seno e cosseno representam o quê? Em física. Vocês já viram outros problemas em outras disciplinas? Oscilações. Seno e cosseno representam o quê quando você trabalha com oscilações? Uma onda quando você tiver paredes, por exemplo, no guia retangular tínhamos duas paredes em X, outras duas paredes em Y. Então, entre essas paredes, nós esperamos uma solução estacionária. Uma solução que não propague. Como é que ela vai propagar através da parede? Ela vai ficar aprisionada entre essas quatro paredes. Então, no caso do guia retangular, nós vamos escolher para as variações tanto em X como em Y, senos e cossenos. Agora, em Z, naquela figura que a gente mostrou antes, na direção Z não tinha parede. Na direção Z, nós vamos escolher a exponencial complexa. Exponencial complexa, na notação fasorial, a exponencial complexa representa melhor propagação, enquanto que seno e cosseno representa melhor uma solução estacionária. E é assim que a gente vai escolher. No caso da onda plana, como não tem parede, por enquanto, nós vamos escolher as exponenciais complexas para as três soluções. Então, são essas soluções que vamos escolher, não estas. Estas vão ficar mais tarde para o guia retangular e depois para a cavidade retangular. Para a onda plana, nós vamos escolher isso daqui, ó. Bom, independente da escolha, ela tem que satisfazer a equação de onda. Ou seja, essas constantes, elas não são arbitrárias. Elas têm que ser tais que kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado seja igual ao k ao quadrado, que é o nosso ômega ao quadrado mi epsilon. E o epsilon pode ser complexo se o meio for dispersivo. Consequentemente, k, kx, ky e kz podem ser complexos, todos eles. Se o epsilon for real, ou seja, se o meio for ideal, meio simples, não dispersivo, você ainda assim ainda pode ter um kx e o ky ou o kz complexos. Só que aí a parte imaginária de um vai ter que cancelar a parte imaginária do outro, de maneira que o somatório dê real. Então, se você quiser ter uma solução onda plana, a mais geral possível para qualquer tipo de situação, permita, já que você permitiu o epsilon a ser complexo, permita também não só o k, mas também o kx, o ky e o kz a serem complexos. E aí você vai ter a solução mais geral possível. Essa equação, ela é uma equação importante, ela vai aparecer mais tarde também no guia retangular, é chamada equação característica ou, dependendo da situação, a equação da separação de variáveis. Se esta equação não for satisfeita, a solução não satisfaz as equações de Maxwell, ou seja, não é solução. O kx, o ky e o kz não podem ser quaisquer. Eles têm que ser tais que esta relação seja verdadeira. Alguma pergunta? Repare que nesta equação, o kx, o ky e o kz aparecem ao quadrado. Isso vem daqui de cima. Aliás, isso vem daqui, ó. Logo, eles podem ter ou o sinal positivo ou o sinal negativo, não importa. Então, ao invés de escrever deste jeito, já que todos os termos vão ser exponenciais, eu vou escolher um dos sinais. Por exemplo, eu escolhi aqui o sinal de menos. Se você errou, é só trocar o sinal do kx, do ky ou do kz.
Isso não vai violar a equação anterior, que lá eles aparecem ao quadrado. Então aqui o Kx pode ser positivo. Se ele for real, ele pode ser positivo ou negativo. Não tem importância. E da maneira mais geral, você vai tratar isso como um número complexo. Kx vai ser complexo, Ky vai ser complexo, Kz vai ser complexo. Ou seja, o nosso psi, relembrando, ele representa qualquer uma das três componentes vetoriais, ou do campo elétrico ou do campo magnético, que é dado por esse produto. No caso da solução chamada onda plana, ele vai ser representado, essa solução, a menos de uma amplitude, vai ser representada desta forma. E aí, para não ficar muito grande, eu vou colocar tudo dentro da mesma exponencial. Alguma pergunta nessa última passagem? Vocês estão acompanhando? Professor, Oi. é exatamente o que você colocou ou proporcional? Aquele símbolo ali, Aquele símbolo, eu quis dizer com esse símbolo, é que a menos de uma amplitude. Eu posso ter uma amplitude aqui, vai ter. Ah, ok. Beleza? Uhum. Só que faltou aqui uma amplitude, mas ela vai entrar daqui a pouco. Mas o formato é exatamente esse mesmo. Exatamente esse. Ok. E aí, repara, eu tenho no argumento da minha exponencial, entre parênteses, x vezes kx e mais y vezes ky mais z vezes kz. O que isso aqui lembra? Essa operação aqui, ó, lembra o quê? Melhor, perdão, esse termo entre parênteses lembra que tipo de operação? Uma operação vetorial. É o produto escalar. Um produto escalar. Entre um vetor cujas componentes são x, y, z, qual é o vetor cujas componentes são x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z? É o vetor posição, é o R. Multiplicando escalarmente um outro vetor que a gente vai definir agora. Para simplificar a notação, vamos definir esse vetor K, cuja componente x é o Kx, a componente y é o Ky e a componente z é o Kz. E cuidado, como o Kx, Ky e Kz vão ser tratados como grandezas complexas, K é um vetor complexo. Mas não tem importância, porque já está usando fasor. O fasor campo elétrico já é complexo. O fasor campo magnético já é complexo. Um vetor complexo a mais ou a menos, ele só vai facilitar. Porque agora eu vou poder reescrever esse termo daqui, ó, desta forma. K escalar R. E, por enquanto, vamos evitar de interpretar geometricamente o vetor K, já que ele é, em princípio, complexo. Vamos pensar nesse vetor K, por enquanto, como apenas um artifício para simplificar a representação. Ó. Agora, ó, a amplitude entrou aqui, ó, tá vendo? Ó? Agora é igual. Ó. Nós vamos representar aquela nossa função escalar psi desta maneira. Só que o nosso problema não é escalar, ele é vetorial. Se você repetir o mesmo procedimento para todas as componentes do campo elétrico, cada uma com a sua amplitude, não é necessário que todas as componentes tenham a mesma amplitude. Por exemplo, pode ser que o seu campo elétrico não tenha a componente Y nem a componente Z, só tenha a componente na direção X. Nesse caso, essa amplitude AY e essa outra AZ, elas vão ser nulas. Então, a menos das amplitudes diferentes, né, temos aqui ó, a componente X do campo elétrico, a componente Y do campo elétrico e a componente Z do campo elétrico. A exponencial, que é a solução da equação de onda, aparece nos três, você pode pôr para fora em evidência. E esse fasor
que possui componente AX na direção X, AY na direção Y, AZ na direção Z, você chama de E0. É o fasor que representa amplitude e fase quando você está na origem do seu campo elétrico. Esse E0 aqui, ó, é um vetor, é um fasor vetorial, né? Mas ele é constante, ele não depende da posição. Toda variação com a posição, com x, y, z, está aqui, ó, escondida dentro dessa exponencial, dentro desse produto escalar. E se você repetir tudo de novo para o campo magnético, logicamente que você vai obter a mesma solução. Só que para distinguir, eu vou chamar a amplitude de H0. Esse fasor, melhor dizendo, né, de H0. E essa solução, daqui a pouco a gente vai entender por quê, é chamada de onda plana. Ainda não explicamos geometricamente por que é chamada de onda plana. A gente vai ver daqui a pouco. Alguma pergunta por enquanto? Repare que a equação de onda, tanto a do campo elétrico como a do campo magnético, ainda mais que a gente aplicou a separação de variáveis. Qual foi a grande vantagem da separação de variáveis? Foi algo que eu esqueci de ressaltar, pessoal. Deixa eu voltar uma transparência para trás. Qual foi a grande vantagem da separação de variáveis? Nós substituímos a solução de um problema com 3 variáveis, uma equação com 3 variáveis, por 3 equações, onde cada uma depende apenas de uma variável. E isso ajudou a resolver o problema. Ao invés de uma única equação a 3 variáveis, nós acabamos com 3. Só que como elas dependem, cada uma delas, da sua variável, a solução individual foi muito mais simples, né? Aqui foi ridículo. Vocês já viram a solução disso trocentas mil vezes. Então, isso daqui foi fácil. Essa foi a grande vantagem. A separação de variáveis desacopla uma equação de segundo grau de 3 variáveis em 3 equações, onde cada uma delas depende de uma variável só. E isso facilitou a solução. Então, quando a separação de variáveis pode ser utilizada, como foi no caso da onda plana, a equação de onda facilita a determinação tanto do campo elétrico como do campo magnético. Mas isso não finaliza o nosso problema, porque esse E0 e esse H0, eles não são quaisquer, eles estão relacionados entre si. Essa solução chamada de fasor campo elétrico, ela está acoplada à solução chamada de fasor campo magnético. Só que na equação de onda isso foi perdido, porque ó, nós aqui temos uma equação que só depende do campo magnético. Isso permitiu achar o campo magnético. A equação de onda do campo elétrico só depende do campo elétrico. Isso permitiu achar a solução campo elétrico. Mas e agora? Como é que eu acho as relações entre essas duas soluções? Como é que eu vou determinar agora as relações entre o campo elétrico e o campo magnético nessa solução chamada de onda plana? Como é que eu faço isso agora? Substitui aonde? Quais são as equações onde o campo elétrico e o campo magnético aparecem acopladas? Na lei de Ampère. Lei de Ampère de Faraday. Todas elas, as equações de Maxwell. Então agora nós vamos voltar lá nas equações de Maxwell, substituir essas soluções e ver quais são as relações que a gente pode obter para essa solução chamada de onda plana.
São 4 equações, pode ser até que algumas sejam redundantes, mas nós vamos, para ter tudo completo, colocar, né, substituir essas soluções fasoriais em todas as 4 equações. Vamos começar pelas que realmente importam, que é a lei de Ampère e a lei de Faraday. Depois a gente complementa também substituindo nas leis de Gauss, tá? Então, na próxima transparência, nós vamos obter as relações entre o E e o H. Reparem que a partir desse momento, essas relações só valem para ondas planas. O que vale, de maneira geral, lógico, são as equações de Maxwell. Agora nós vamos reescrever as equações de Maxwell, mas daqui para frente, o que a gente fizer só vale para a tal solução chamada de onda plana. E propagando, né, nesses meios lineares, homogêneos, isotrópicos, podem ser dispersivos, aí é só fazer o epsilon complexo, porém sem fontes. Então, nas nossas equações de Maxwell não vai aparecer o J nem o Rho. A gente começa com a lei de Faraday. Rotacional de campo elétrico é igual a menos J ômega mi vezes o campo magnético. Lógico, fasores, né? E aí nós vamos substituir a solução aqui dentro, ó. Repare que aqui, ó, é um escalar, uma função, mas é uma função escalar multiplicando um vetor. Então isso aqui, ó, é o rotacional de um escalar vezes um vetor. Lá no apêndice do livro vai ter uma relação para isso daqui, ó. O rotacional de um escalar vezes um vetor é o escalar vezes o rotacional do vetor mais o produto vetorial entre o gradiente do escalar e o vetor. Só que aqui o nosso vetor, o nosso fasor, é zero, é constante. Então essa derivada aqui é zero, é nula. Então só fica esse termo. E aí tem que fazer essa derivada. Mas não entra em desespero por causa desse produto escalar. Lembra que isso daqui representa x vezes kx mais y vezes ky mais z vezes kz. Na hora de fazer a conta, você vai expandir isso daqui, ó. E aí vão aparecer lá as coordenadas x, y, z. O gradiente em coordenadas cartesianas é tranquilo. Você chega nesta relação. Porque a derivada em x vai dar menos j vezes kx, vezes a exponencial de novo. A derivada em y vai dar menos j vezes ky, vezes a derivada de novo. E por aí vai. Então você no final vai ter, multiplicando aqui fora, kx na direção x mais ky é o vetor k. Então isso daqui, ó, depois você faz as contas, vira isso daqui. E se você pegar essa exponencial e passar para fora, isso daqui, ó, vai dar o campo elétrico, o fasor campo elétrico. Que tem que ser igual a isso daqui, ó. E aí eu tirei o menos j. O menos j que aparece de um lado, eu cancelei com o menos j que aparece do outro e ficou desse jeito. Mas eu nem sei se eu deveria ter feito isso. Eu acho que o melhor era ter deixado o menos j. Olha só o que aconteceu. Isso daqui, ó, rotacional de E, virou isto daqui, ó. Olha de novo. Isto daqui, esta operação, para o caso de uma onda plana, virou isto daqui, ó. Vocês já viram algo parecido antes? Parecido, não? Enfim, algo que lembra isso daí antes, neste curso mesmo. A derivada, ó, a derivada nabla virou menos j vezes o vetor k. Vocês já viram algo parecido antes? Quando
Oi? Quando você converte do tempo para a frequência? Quando a gente assumiu o regime harmônico temporal. Exatamente. Quando a gente assumiu o regime harmônico temporal, a gente utilizou a variação temporal E elevado a J ômega T, e isso trouxe, enfim, isso traz as desvantagens, né? A gente não está mais analisando o sinal todo, né? A gente está analisando apenas uma componente espectral. Mas em dispositivos de comunicação, geralmente esse é o jeito prático de fazer. Mas matematicamente, ao fazermos isso, as derivadas temporais viraram o quê? No domínio da frequência. Vira uma multiplicação por J ômega, né? J ômega. E aqui? Repara, a onda plana significa você dizer que o seu campo varia no espaço senoidalmente. Vou voltar atrás, pessoal. Aqui, ó. A onda plana tem essa variação espacial. A onda plana está para o espaço, melhor dizendo, a onda plana está para a variação espacial, assim como o E elevado a J ômega T está para a variação temporal. Da mesma maneira como em meios lineares, você pode pegar um sinal mais arbitrário e expandir em harmônicos, você pode fazer o mesmo no domínio espacial. Você pode expandir. Isso a gente não vai entrar em detalhes, está totalmente fora do escopo do curso. Mas você pode pegar qualquer solução, mesmo dentro de um guia de ondas, em qualquer lugar. Você pode pegar uma solução e interpretar aquela solução como um somatório de ondas planas. Se for uma combinação discreta, é um somatório propriamente dito. Se for uma distribuição contínua de ondas planas, vira uma integral. Em outras palavras, o conceito de transformada de Fourier, ele não é só aplicado do tempo T para o domínio espectral ômega. Ele também pode ser estendido do domínio espacial R, vetor posição, para o espaço complexo K. Ou seja, tem certos problemas que você pode usar as propriedades da transformada de Fourier para passar de X para KX, de Y para KY, de Z para KZ, e resolver o problema no domínio espectral, e aí, de repente, voltar através de uma transformada inversa para o espaço propriamente dito. Nós não vamos entrar nesse tema, totalmente fora do escopo do curso, mas lembra o seguinte: qualquer campo pode ser expandido, desde que o meio seja linear, pode ser expandido num somatório de ondas planas. Esse somatório pode ser discreto, ou seja, um somatório propriamente dito, ou pode ser um contínuo, uma integral. E essa teoria tem a ver com a aplicação da transformada de Fourier, só que em 3 dimensões. Ou seja, qualquer campo pode ser expandido, interpretado como um somatório de ondas planas. E nesse espaço complexo, até as derivadas espaciais somem. Repara, a nossa lei de Faraday não tem mais nenhuma derivada. Nem a derivada temporal, nem a derivada espacial. Aí você vai perguntar, puxa, então vamos resolver tudo desse jeito. O problema é que a transformada inversa não é trivial. Se fosse, a gente ia resolver tudo desse jeito, pô. Então, só alguns problemas são resolvidos desta maneira. Nenhum deles vai ser resolvido aqui no curso. Aqui a gente vai estudar a onda plana como uma solução específica e, no caso da onda plana, a lei de Faraday é reescrita desta forma. Alguma pergunta?
Cuidado ainda para não interpretarmos geometricamente esta equação. A tendência seria, olha só, o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico, que é perpendicular. Cuidado, porque o vetor K ele pode ser complexo. Vamos esperar um pouco mais antes de fazermos a interpretação geométrica desse vetor K. Por enquanto, vocês estão vendo que ele enxuga as equações. A utilização do vetor K diminui as equações. Ajuda a fazer a representação dessa relação entre campo elétrico e campo magnético. Como não teve pergunta, lei de Ampère. É a mesma coisa, é só trocar o E por H, o E pelo H, o menos J por mais J, o Mi por Epsilon e o H por E. Então, no final, andando um pouco mais rápido, está aí a relação. Mais uma vez, repare, o operador nabla trocado por menos J vezes o vetor K. Lembrando que o vetor K tem componentes Kx, Ky, Kz. E lembrando que Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado é igual a K ao quadrado. Então o vetor K não é qualquer um. Temos também as leis de Gauss. E aqui, ao invés de rotacional, aparece o divergente. Então, no final, não vou entrar em detalhes, porque ao invés do produto vetorial, aparece o produto escalar. Como é igual a zero, se o meio não tem fontes, nós chegamos nessa relação entre o vetor K e o fasor campo elétrico para a solução dita onda plana. Cuidado, não interprete ainda que como o vetor K é complexo e o E é um fasor, isso aqui não quer dizer que um é perpendicular ao outro. Qual é a direção de um vetor complexo que tem parte real e parte imaginária? Então, um pouquinho de calma antes de interpretarmos esta relação. E, finalmente, para a lei de Gauss magnética, a gente vai chegar, nisso daqui. E aí nós temos, olha só, para onda plana, isso aqui só vale para onda plana. No final é como a gente pudesse pegar as equações de Maxwell, trocar o nosso operador nabla por esse outro operador, menos J vezes o vetor K unitário. E esta relação tem muito a ver com aquela que troca a derivada temporal por J vezes ômega. Essencialmente é a mesma relação matemática. Só que antes era no tempo e aqui no espaço. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então agora chegou a hora de começarmos a interpretar esse vetor K. Ele já está começando a nos dar nos nervos. Vamos interpretá-lo e, entre outras coisas, entender um pouco melhor por que essa solução é chamada de onda plana. Então, o vetor K. O vetor K, lembrando, ele tem componentes Kx na direção X, Ky na direção Y, Kz na direção Z. Mas essas componentes estão relacionadas através da equação característica. E como já foi dito antes, se você quiser a solução mais geral possível da onda plana, aquela que vale em meios condutivos, quando você tem incidência sobre o meio condutivo, se você quer a solução mais geral possível, não quer deixar nada para trás, então permita que esse Kx seja complexo, esse Ky seja complexo e esse Kz seja complexo. Aí, se não for, não tem importância, se não for, é só dizer que é real. Mas se você assumir real no início e depois quiser fazê-lo complexo, provavelmente não vai dar.
que no meio do caminho teve um complexo conjugado que você esqueceu de aplicar aqui, teve um módulo que você já fez errado, não que você tenha feito errado, mas por ter assumido kx, ky, kz reais, a fórmula já não é mais geral. Então, se você quer algo geral, assuma complexo no início. No final, se ele for real, é só dizer, ó, a parte imaginária é nula, fim de papo. Então, a gente vai permitir, desde o início, que todas essas três componentes sejam complexas. E aí, ó, como eu já usei a notação K, lembra que o K não é o Kx, nem o Ky, nem o Kz. O K é o ômega raiz de μ. Como a gente já usou a notação K é igual a beta menos J alfa, e como a gente está usando a mesma letra para o Kx, Ky, Kz, vamos também estender a notação, ó. Nós vamos dizer que Kx, K índice X, é beta índice X menos J alfa índice X. E idem para os outros dois termos. E vamos substituir isso no vetor K. E aí, ó, aquilo que for parte real, a gente junta, agrupa de um lado. E aquilo que corresponder à parte imaginária, repara, todos, por definição, todos vêm multiplicados por menos J. Menos J, menos J, menos J, eu passo o menos J para fora. O vetor K, ele pode ser complexo. Mas o vetor beta e o vetor alfa, estes são reais. O vetor beta vai representar a parte real do vetor K, e o vetor alfa, ou melhor, menos alfa, vai representar a parte imaginária do vetor K. O K, em princípio, tem que ser interpretado geometricamente com muito cuidado. Já o beta e o alfa são tranquilos, eles são reais. E por serem reais, ele tem uma direção. Cada um tem a sua direção. A direção do vetor beta não é necessariamente igual à direção do vetor alfa. E aí nós vamos substituir esse vetor K, usando essa última identidade, dentro da exponencial que representa a nossa solução, equação de onda. Eu vou fazer só para o campo elétrico, porque para o campo magnético é a mesma coisa. E aí, ó, nós desmembramos aquela exponencial nestas duas. Onde agora o alfa, o vetor alfa e o vetor beta podem ser interpretados geometricamente. O que este termo aqui representa? E, consequentemente, o que este outro termo representa? O que este... Oi? Foi o cachorro. Eu ia falar que em eletromagnetismo, esse é o índice de absorção? A palavra não é a mais apropriada, mas eu acho que a ideia que você tem é correta, só que a palavra utilizada não foi apropriada. Por que você falou absorção? O que esse termo faz com o campo? Ele está associado ao decaimento do campo ao longo do caminho. Isso, exatamente. A gente chama isso de atenuação. Isso, atenuação. Se o meio for dispersivo, por exemplo, se o meio for dispersivo, o epsilon é complexo, o K é complexo, consequentemente, Kx, Ky ou Kz são complexos, esse cara, esse alfa, esse vetor alfa é diferente de zero, ou seja, na medida em que a onda propaga, a sua amplitude vai diminuindo. Por isso o sinal de menos aqui, ó. Exatamente. E esse daqui? Representa o quê? Não lembro, professor. É um fasor. O fasor tem amplitude e fase. Este termo representa a variação de amplitude e este a variação de fase. Uhum.
Em azul, lógico, tem o fasor E0 aqui constante, que deveria estar aqui junto, mas enfim. Mas aqui a palavra é variação. Como esse cara não varia, então a transparência está correta. Esse termo representa a variação da amplitude, enquanto que este termo representa a variação de fase. Quando nós temos uma onda plana, bonitinha, propagando no meio simples, esse termo não vai aparecer. A onda plana propaga com a sua fase variando, né? Ela oscila, mas a amplitude constante, bonitinha, até o infinito, seja lá o que isso signifique. Se o meio for dispersivo, esse termo vai te dizer o seguinte: na medida em que a onda propaga, a amplitude vai diminuindo. Na prática, vocês acham que esse termo deve ser levado em consideração ou que a gente pode desprezar esse termo? Tem que ser levado em consideração. Porque Toda todos os onda meios atenua, são- não? Porque todos os meios são Dispersivos. uns mais, outros menos. Exatamente. E para isso, tudo que você tem que fazer nesse curso é permitir o VetoK ser complexo. E você vai ter um conjunto de equações que vale para qualquer situação, desde que o meio seja linear, homogêneo, isotrópico e sem fontes. As fontes ficaram para trás da onda. A frente de onda já se propagou, você tirou as fontes da sua região, do seu domínio. Professor, Oi. qual o nome correto para alfa e beta, então? Alfa, na verdade, isso aqui é um vetor, né? Quando a gente for resolver os problemas, a gente vai colocar as coordenadas. O alfa vai estar associado à constante de atenuação e o beta, constante de fase. Constante de atenuação e fase. Ok. Obrigado. O alfa vai ter unidades Neper por metro. Neper não tem dimensão. O Neper é só para distinguir de radiano. Então, para amplitude, o alfa vai ser Neper por metro e o beta vai ser radiano por metro. Mas isso vai ficar mais para adiante. A gente está só preparando o caminho para resolver os problemas mais tarde. Está fazendo da maneira mais geral possível. Bom, e aí uma pausa, né, para explicar por que então isso aí se chama onda plana. Essa solução que a gente obteve, seja pensando ter sido um chute ou pensando no guia com as paredes indo para o infinito, por que isso daqui é chamado de onda plana? Se vocês se lembrarem de física lá do ciclo básico, a frente de onda é uma definição, A frente de onda é a superfície de fase constante. Então, por definição, a frente de onda é a superfície onde a fase é constante, ou seja, a fase não varia sobre os pontos daquela frente de onda. A frente de onda é uma superfície, é um lugar geométrico. E no caso aqui dessa solução, essa frente de onda, geometricamente, é definida por essa relação. Ó, se a frente de onda, por definição, é aquela cuja fase é constante, então é porque nessa superfície, nestes pontos, o produto escalar beta com R é constante. Então, isto daqui, ó, vocês estão olhando para isso, não estão entendendo nada, mas isso daqui representa uma superfície. A pergunta é: que superfície é essa? Da onda plana. É um plano. Como assim? Agora eu coloquei aqui uma figura que eu inseri nesse fim de semana, porque normalmente eu iria para o quadro branco fazer umas figuras, né? Então, ó, imagina que esse traço aqui seja um plano. Lógico que não é, mas se eu fosse desenhar em 3 dimensões, eu ia me enrolar todo aqui. Então, esse é um plano que você está vendo assim de lado, entendeu? Cuja a normal é o vetor beta. Esse cara daqui, ó. Esse cara daqui. É um plano, não é um plano qualquer. É um plano cuja normal é dada pelo vetor beta.
para uma certa origem, em relação a uma certa origem de um certo sistema de coordenadas, eu defino a posição de um ponto arbitrário sobre esse plano, R1. Beleza? Então, aqui ó, é a origem do sistema cartesiano, por exemplo. Esse aqui é o meu ponto de observação. Esse vetor azul ó, é o vetor que localiza o meu ponto de observação, com as coordenadas x1, y1 e z1. E aí eu vou pegar outro ponto sobre esse plano. Vocês concordam que os dois têm a mesma projeção na direção beta? Sim. Logo, beta escalar R igual a constante. Essa equação, essa igualdade representa, de uma maneira elegante, né, vetorialmente elegante, a equação de um plano. Cada constante diferente, um plano diferente paralelo ao anterior. Todos perpendiculares à direção beta. E é por isso que essa solução é chamada de onda plana, já que a frente de onda é um plano. E, obviamente, que o mesmo raciocínio se aplica à variação de amplitude. As superfícies... essa última animação, né? Beta escalar R1 é igual a beta escalar R2. E você podia escolher qualquer outro ponto sobre esse plano que o resultado ia ser beta escalar R igual a uma constante. E o mesmo raciocínio vale para este produto, alfa vezes produto escalar R. Só que aqui não são planos de fase constante, são planos de amplitude constante. Então, para a solução chamada onda plana, a frente de onda é plana. E as superfícies onde a amplitude é constante também são planas. Mas não necessariamente coincidentes. O vetor alfa, ele pode apontar na outra direção. Na solução mais geral, o vetor beta e o vetor alfa, eles não precisam apontar na mesma direção. Quando esses vetores não apontarem na mesma direção, essa onda plana é dita onda plana não uniforme. E aqui no curso ela só vai aparecer em uma situação. A gente vai ignorar essa solução até quando chegar nessa situação, como é só um comentário. Aqui no curso a gente vai estudar apenas a onda plana uniforme, que é a onda plana onde, havendo alfa, ele está apontando na mesma direção do beta, ou seja, os planos de fase constante coincidem com os planos de amplitude constante e vice-versa. Ou o caso ideal, que é quando não há atenuação nenhuma e, consequentemente, o alfa é igual a zero e o vetor K é puramente real. Isso também é a onda plana uniforme. Então, o vetor beta, que representa a parte real do vetor K, fornece a direção de propagação. Então, a direção de propagação, por definição matemática, a direção de propagação é a direção normal à frente de onda. Ou seja, a direção normal a esses planos, cuja normal é a parte real, é dada pela parte real do vetor K. Então, a parte real do vetor K fornece a direção de propagação, que vai coincidir com a direção do fluxo de energia, com a direção do vetor de Poynting, quando a onda plana for uniforme. Ou seja, essa solução chamada onda plana não é tão simples assim. Ela é mais complicada. Só que aqui no curso a gente não vai estudar ondas planas não uniformes. As equações até o momento são gerais, mas a partir de agora nós vamos especificar as soluções para essa onda plana uniforme.
Antes disso, tem aqui um blá 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 sobre representação espectral através de ondas planas. Foi aquilo que eu falei, que você pode representar qualquer campo como um somatório, uma combinação de ondas planas. E se essa combinação for contínua, o somatório vira uma integral, né? Ou seja, é estender o conceito de transformada de Fourier também para o espaço, onde você transforma do espaço real para o espaço complexo K, Kx, Ky, Kz. Eu coloquei isso daqui, mas eu vou pular, tá, pessoal? Só para que vocês, um dia, se alguém for trabalhar com isso, dificilmente vai acontecer, mas vocês sabem que é possível resolver problemas usando expansão em ondas planas. Agora sim, a onda plana uniforme. Então, nós aqui no curso vamos estudar a onda plana uniforme, que é aquela onda que você já viram em eletromagnetismo. Então, é um caso particular, porém, muito útil da solução. É quando a parte real e a parte imaginária do vetor K apontam na mesma direção, são paralelos entre si. Ou, que é o caso ideal, quando o vetor K é puramente real, ou seja, o alfa é igual a zero. Esse caso particular é uma onda plana uniforme. E aí, nesse caso, olha o que acontece. Essa é a definição geral. O vetor beta, ele é real, é um vetor real. Então, ele tem uma certa amplitude, beta, real, e aponta numa certa direção, beta chapéu, beta unitário. E idem para o alfa. O alfa é um vetor real. Ele tem uma certa amplitude, alfa, e aponta numa certa direção unitária, alfa chapéu. Só que, para a onda plana uniforme, o alfa e o beta apontam na mesma direção. Se eles apontam na mesma direção e eles são ambos unitários, então eles são iguais. Um é igual ao outro. E aí eu não vou chamar de alfa nem de beta, eu vou chamar de K unitário. Porque, afinal de contas, é o vetor K. E agora, ele tem uma interpretação geométrica. Essa direção K unitário, ela é uma direção real, que vai ser a direção de propagação da nossa onda plana uniforme. E aí, ó, o nosso vetor K passa a ser escrito dessa maneira. É o K, ômega raiz de μ, que pode ser complexo, se houver dispersão no meio, apontando numa direção unitária K, que agora é real. E como essa direção agora é real, ela pode ser e vai ser interpretada geometricamente. Então, a interpretação geométrica do vetor K vai servir apenas para essa solução chamada onda plana uniforme. Muita informação. Então, vamos parar um pouquinho para as perguntas. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, então repare, agora temos uma solução que vale tanto para meios ideais, sem perdas, como para meios dispersivos. Sendo meio dispersivo, como já foi antecipado aqui, ó, a onda atenua, a amplitude dela vai diminuindo. Esse alfa daqui, ó, é a constante de atenuação. Unidades Nepers por metro. O beta é a constante de fase. Unidade radiano por metro. O K unitário agora é um vetor real. O vetor K é complexo, mas o unitário K ele é real. Ele dá a direção de propagação. A direção normal à frente de onda plana. Se você quiser uma onda plana propagando na direção Z, é só trocar o K chapéu por Z chapéu. Se você quiser uma onda plana propagando na direção Y, é só trocar o K por Y. Se você quiser uma onda plana propagando numa direção arbitrária, é só ajustar esse unitário daqui, ó, para a direção que você quer. E com isso você tem uma representação que serve para qualquer tipo de onda plana uniforme.
propagando no meio dispersivo ou não. Então, no caso da onda plana ser uniforme, a frente de onda é plana e sobre a frente de onda a amplitude é constante. Na medida em que a onda propaga, essa amplitude que é constante sobre a frente de onda, logicamente que ela varia com a propagação. Se houver perda, se o meio for dispersivo. Se o alfa for diferente de zero. Se o meio for ideal, o alfa é igual a zero. Essa onda propaga ao longo da direção K com amplitude constante para todo o infinito. Logicamente que essa solução é matemática, ela não existe na realidade. E aí nós vamos voltar lá nas equações de Maxwell e agora sim substituir o vetor K por isso daqui, ó, de maneira que agora nós vamos poder fazer interpretações geométricas, porque esse vetor unitário agora, para a onda plana uniforme, ele é real. Antes disso, uma observação importante. No livro texto, lembra que eu falei para vocês, alguns autores não definem menos kx ao quadrado, menos, eles usam mais. E, consequentemente, no livro texto, eles não usam o gama. Eles não usam o JK, como a gente usa aqui. Eles usam gama. Ao invés de JK, eles usam gama. É a mesma coisa, uma questão de notação. Eu acho essa notação muito ruim. Os livros de eletrodinâmica geralmente evitam utilizar isso daqui. Isso é algo que vem lá de eletrostática. Então, os livros que começam com eletrostática, magnetostática, geralmente adotam esse tipo de notação. Livros de antenas, de eletrodinâmica, dificilmente adotam isso. Mas, se você olhar lá no livro, vai aparecer esse gama. Gama nada mais é do que J vezes K, e, consequentemente, se o K é beta menos J alfa, o gama vai ser alfa mais J beta. Ou seja, no final da mesma coisa, é questão de notação. Agora sim, as relações entre o E e o H, quando essa onda plana é dita uniforme. Então, não vamos voltar no início, né? A gente vai começar onde terminamos. Então, lá na lei de Faraday, nós chegamos nessa relação. Esta relação é geral para ondas planas. Ela vale para ondas planas uniformes e para ondas planas não uniformes. Essa relação vale para qualquer onda plana. Agora, no caso particular da onda plana ser uniforme, o vetor K vai ser substituído por isso. E K, o escalar, é ômega raiz de μ. E repara, do outro lado também tem ômega vezes μ. Então, algumas simplificações podem ser feitas nessa relação e chegamos nessa relação daqui, ó. Onde eta já foi definido aqui no curso antes. O eta é a impedância intrínseca do meio. É o famoso raiz de μ sobre epsilon. Se o meio for dispersivo, o epsilon é complexo, essa impedância também é complexa. Ele vai te dizer o seguinte, se o meio for dispersivo, vai existir um defasamento entre o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético. Se o meio não for dispersivo, o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético estarão em fase. O eta vai ser real. As perdas criam um defasamento entre o campo elétrico e o campo magnético. Isso não deve vir com surpresa. Vocês já fizeram outras disciplinas de eletromagnetismo antes, vocês viram que circulação de campo elétrico gira campo magnético e vice-versa. Se isso é feito instantaneamente, em meio sem perdas, os dois estão em fase. Se há inércia, por causa das perdas, um vai se defasar em relação ao outro. E esse defasamento para a onda plana uniforme é representado aqui, ó, pela fase desse número complexo, eta, dessa impedância intrínseca do meio.
Prosseguindo, lei de Ampère. A gente vai seguir os mesmos passos e, no final, temos essa relação complementar. Como K unitário é um vetor real, agora podemos interpretar essas relações. Se a onda plana é uniforme, essas relações nos dizem que o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético. Ó, H perpendicular ao E, consequentemente, E perpendicular a H. E mais do que isso, eles são ambos perpendiculares ao vetor K unitário. Que vetor é esse? Representa a direção de propagação. Ou seja, estas duas relações dizem E perpendicular a H e ambos perpendiculares à direção de propagação. Que solução é essa? E perpendicular a H e ambos perpendiculares à direção de propagação. Que solução é essa? Ela tem outro nome, alguém se lembra? Que foi? Radiação, né? Não. Campo elétrico não tem componente na direção de propagação, campo magnético não tem componente na direção de propagação. Essa é uma solução. Transverso. TEM, transversa eletromagnética. É uma solução cujo nem o campo elétrico, nem o campo magnético possuem componente na direção de propagação. Ou seja, a onda plana uniforme, ela é TEM. Existe onda plana que não é TEM? Tem. A onda plana não uniforme. A onda plana não uniforme não é TEM. A onda plana TEM é a uniforme, independente do meio ser dispersivo ou não, né? É aquela cujos planos de amplitude constante coincidem com os planos de fase constante. Então, a onda plana, essa solução chamada onda plana uniforme, ela é importante, porque apesar de não existir onda plana na prática, mas as frentes de onda quase TEMs, elas existem em várias situações. Feixe de laser, frente de onda suficientemente afastada de uma antena. Nenhuma delas é onda plana, mas são quase TEM. Então, por isso que a gente vai estudar onda plana, entre outras coisas, porque algumas dessas características, comprimento de onda, velocidade de fase, polarização, velocidade de grupo, a gente pode entender estudando essa solução. Como ela é matematicamente mais simples, talvez seja mais interessante utilizá-la para entender melhor esses conceitos. Tá? Então, a onda plana TEM é apenas a uniforme. As leis de Gauss não trazem nenhuma informação extra, mas, enfim, vamos colocar aqui. Obviamente, se a onda plana é TEM, já tínhamos chegado a uniforme é TEM, a gente já tinha chegado a essa conclusão daqui, ó. Lógico que K escalar é igual a Z. Ah, perdão, desculpa. Isso aqui ainda é o início. Me antecipei. Bom, no final, agora sim. Isso quer dizer, com clareza agora, que o campo elétrico é ortogonal à direção de propagação. Porque K unitário agora é um vetor real. E, consequentemente, o mesmo para o campo magnético. E esta figura, então, agora, ela é correta. Esta representação, ó, campo elétrico perpendicular ao campo magnético, ambos perpendiculares à direção de propagação, algo que caracteriza uma frente de onda TEM, só vale para onda plana uniforme. E não se esqueçam, é só olhar para essas relações. Direção de propagação, vetorial campo elétrico na direção do magnético. Ou seja, consequentemente, E
Mão direita, ó. Mão direita é vetorial H, polegar apontando na direção de propagação. Não se esqueçam dessas relações, que elas ajudam depois a manipular os vetores sem ter que ficar quebrando eles nas suas componentes vetoriais. É vetorial H na direção de propagação. É vetorial H na direção de propagação. Regra da mão direita. E para terminar a aula de hoje, foi longa, isso vai ter implicações na hora de se calcular o vetor de Poynting. Ah, perdão, desculpa. Antes disso, algumas animações. Deixa eu tirar daqui. Ver se vai funcionar. Isso aqui é um filminho que eu peguei na internet. O vermelho, repara, é vetorial H na direção de propagação. Então, o vermelho representa o campo elétrico, o azul representa o campo magnético. E eles estão propagando em uma certa direção. Só para identificar a natureza, né, vetorial da variação espacial. Isso daqui representa um raio, ou seja, um ponto da frente de onda, propagando. Nas figuras que vamos utilizar para resolver os problemas, a gente vai desenhar sempre parecido com isso. Um raio com uma senoide em volta dele. Mas não se esqueçam, a frente de onda é infinita. Então aqui tem outra animação, bem simplesinha, né? Mostrando as frentes de onda. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então não é só um raio. É toda uma frente de onda plana. São planos, né? Propagando no espaço. Isso. O campo, ele não existe só ao longo de uma linha. Ele existe no espaço todo. Então a gente vai sempre resolver os problemas assumindo a onda propagando ao longo de uma linha. A gente vai desenhar a senoide, etc. Mas na verdade, o que a gente fizer ao longo daquela linha vale para todas as linhas, vale para todos os pontos sobre a frente de onda. Então nunca se esqueça, a frente de onda, aqui não tem a animação, aqui não está funcionando. A frente de onda é um plano, não é só uma linha. O campo não existe só ao longo de uma linha. Ele existe no espaço inteiro. Alguém ia fazer uma pergunta? Eu ia. Ah, Eu acho que eu já aprendi isso em eletromagnetismo, mas agora eu estou esquecido. Na animação anterior, o máximo valor de campo elétrico acontecia ao mesmo tempo no máximo valor de campo magnético. Isso está correto? É assim mesmo na transmissão de uma onda? desde que, vamos lá, sua pergunta é muito importante. Repete aí e se alguém não entendeu, fala assim, eu não entendi a pergunta. Faz a pergunta de novo, por favor. A minha pergunta foi se o máximo valor de campo elétrico é coincidente com o máximo valor de campo magnético para uma onda eletromagnética. Aí vamos nessa relação. A melhor coisa é olhar nas equações de Maxwell, né? E no caso da onda plana uniforme, as equações de Maxwell caíram nisso daqui, ó. Repare, estas são as equações de Maxwell para onda plana uniforme. Ah, cadê as derivadas? Não, aqui para onda plana uniforme, nem, aliás, nem para não uniforme, né? Não tem derivada. Sumiu tudo. Não, aqui tem tudo para onda plana uniforme. Mas aqui estão as equações de Maxwell. Tudo que você precisa saber sobre a onda plana uniforme está aqui, ó. Pergunta: o E e o H estarão sempre em fase? A gente está supondo que K é constante, pessoal? K, para o caso o K é constante, é uma direção. O E e o H estarão sempre em fase? Depende se a constante vai ser complexa ou não, né? Exatamente. Se o eta for real, se o meio não for dispersivo, se for um meio simples, ideal, vácuo,
eles estarão em fase. Caso contrário, se o meio for dispersivo, eles não estarão em fase. Entendi. Consequentemente, esta figura que aqui aparece É no vácuo. é para um meio ideal. Beleza? Uhum. É isso. Puxa, Que como não fazer é caso... condutor. Oi? Isso. É o meio não condutor, certo? Não condutor e não dispersivo. É um dielétrico ideal. É o meio simples. Porque o Ok. dielétrico pode ser dispersivo. Não é só o condutor que é dispersivo. Você pode ter um dielétrico dispersivo. Beleza? Então, Beleza, essa figura entendi. daqui, ela representa a onda plana uniforme, é verdade, porém, propagando com o campo elétrico e o campo magnético em fase. Ou seja, aqui o meio, a propagação ocorre no meio simples, no meio não dispersivo. Que é o que geralmente o pessoal estuda, né? Porque é menos chato. Mas, pergunta, você acha que a gente deve ignorar dispersão ou não na prática? Com certeza não. Vocês acham bobagem, né? Mas eu vou contar uma historinha rapidinho, então. Rapidinho. O meu orientador, doutorado, ele participou de um projeto de uma antena refletora para aplicações via satélite, para fazer, eu não sei se era espionagem ou para fazer pesquisa, como é que chama? O nome agora eu esqueci. Atmosférico, era como se fosse uma antena para ver através de nuvens, né? Para fazer pesquisa, para estudar as condições climáticas, etc. A frequência de operação, agora eu não me lembro se era 60 GHz ou 90 GHz, era uma frequência muito alta, é uma antena com 2 refletores, e, enfim, o refletor é só um espelho, precisa de uma anteninha colocada no foco desse sistema óptico, desses espelhos, tá? E essa anteninha é alimentada por um guia de onda. Como é uma antena muito cara, muito específica, ela só vai ser construída uma vez na vida, talvez um protótipo fique aqui embaixo na Terra, as paredes eram feitas folheadas a ouro. É caro, mas ele é um condutor excepcional. E esse guia que levava, né, desde o rádio, transmissor ou do receptor, até a anteninha que era colocada no foco do duplo refletor, ela tinha aproximadamente 1,5 metro, 2 metros de comprimento. Então, era um guia de ouro, um guia de ondas com parede folheada a ouro, vácuo, beleza? Operando em 90 GHz. Aí ele virou para a turma e falou assim, sabe quanto de perda tinha nesse guia com parede folheada a ouro? Chuta. Imagino que muita. O ouro não conduz bem? O ouro conduz muito bem. Metade da potência do sistema, metade das perdas, metade da potência do sistema era perdida dentro do guia. 3 dB de perda. Metade. Pergunta, se o projetista não tivesse levado em conta as perdas na parede do guia, o que teria acontecido? Ele nunca mais ia ser contratado para fazer outro projeto. Nos condutores, elas têm que ser levadas em consideração, principalmente em frequências mais altas. Não é porque a frequência mais alta, se for ainda em radiofrequência, é porque em comprimentos de onda, a distância é enorme. E aí, apesar de localmente a perda ser baixa, mas como a coisa vai propagando, era um guia de 1,5 metro, 2 metros, metade da potência era perdida dentro do guia. Já pensou se o cara tivesse assumido que o guia era condutor elétrico perfeito? A parede? Ele ia errar por 3 dB, por metade da potência. O projeto ia todo para o saco. Então, as perdas elas têm que ser consideradas. O esforço de fazer o K complexo e fazer umas continhas a mais, ele é totalmente justificável. Ele tem que ser levado em consideração. Não adianta só ficar vendo caso onde
a onda está em fase com a outra. Tem que ver os casos dispersivos. As perdas são importantes em comunicações. Porque em comunicações as distâncias são longas. Senão não precisava de comunicação, desses dispositivos. Era só berrar ou fazer um sinal de fumaça, o outro recebia do outro lado. Então as perdas têm que ser consideradas. E para terminar a aula, vamos falar aqui do vetor de point, que é justamente o bichinho que representa a transmissão dessa informação de um lado para o outro. Se a onda plana não for uniforme, é isso que você tem que fazer. Essa conta é sempre a mesma. Essa fórmula, ela vale para qualquer situação, desde que os meios sejam lineares, homogêneos e isotrópicos. Beleza? Agora, se a onda plana for uniforme, existem aquelas relações que a gente mostrou antes. Então, neste caso, eu estou trocando o H pela relação 1 sobre eta, K unitário vetorial E, conjugado. Conjugado complexo. Dentro desses parênteses, só o vetor K unitário é real. O fasor campo elétrico é complexo e, se você quer uma fórmula geral, você tem que fazer o eta complexo também. Então, na hora de tirar o conjugado, tem que pôr o asterisco no eta também. E aqui você tem um produto vetorial duplo. Se você pegar o apêndice do livro de cálculo, agora é matemática. Você pode representar esse produto vetorial duplo como dois termos com produto escalar. Só que este termo daqui vale quanto? Ó? Quanto vale esse produto escalar aqui? Se a onda plana é uniforme, quanto vale isso daqui? Vai ser zero. Zero. Só fica esse termo. E aí você define E escalar, E conjugado, como um módulo de E ao quadrado. Então, este é o vetor de Point para a solução dita onda plana uniforme. Onde, se o meio for dispersivo, não pode esquecer esse conjugado. Nós poderíamos, ao invés de substituir o H, substituir o E. Então, existe uma outra possível relação para o vetor de Point complexo, que é partir do início e substituir o E por H. E aí, manipulando, novamente, ó, esse termo é zero, porque um é perpendicular ao outro, nós temos uma expressão do vetor de Point, onde aparece o módulo do H ao quadrado. Aqui o eta não é conjugado, ó, porque o conjugado ficou só aqui fora. E, logicamente, eles são iguais, pô. Então, se você igualar um ao outro, você tem uma relação entre o módulo do fasor campo elétrico e o módulo do fasor campo magnético. O módulo do fasor campo elétrico é igual ao módulo do fasor campo magnético vezes o módulo do eta. Então, esta relação vale mesmo quando o eta, o meio, né? O eta for complexo e o meio dispersivo. Se o meio não for dispersivo, não tem importância, tira o módulo fora, fica eta ao quadrado. Então, essa fórmula é geral, desde que seja uma onda plana uniforme. Se a onda plana não for uniforme, tem que usar essa relação. A gente não vai estudar ondas planas não uniformes neste curso. Eu já me delonguei demais. Pessoal, a aula hoje foi cansativa. Não deixem de fazer, vou parar aqui a gravação,